Sabe quando você está vivendo sua vida normalmente e você acaba passando por alguma situação que faz você parar e pensar: será que Deus me vê? Oi gente, eu me chamo Gabriela Ferreira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu vim falar sobre visão ou ver, ambos os dois. Bem, eu acho que todo mundo já se fez essa seguinte pergunta: será que Deus, ele me vê? Bem, ontem eu estava meditando sobre isso e eu me lembrei de um episódio da minha vida em que eu se fiz essa seguinte pergunta: será que Deus, ele não me vê? Eu estou passando por essa situação e parece que Deus, ele não está me vendo. E Deus vê, eu ficava imaginando assim comigo: Deus vê todo mundo menos eu. E quando eu se fiz essa pergunta, eu me lembrei de um versículo que toda vez que eu me faço essa seguinte pergunta, eu vou e leio esse versículo que faz com que eu me lembre que Deus está sempre me vendo. E esse versículo, ele se encontra em João, capítulo 1, versículo 48, que diz: Disse-lhe Nataniel: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo da figueira. E esse versículo, ele faz com que eu me lembre que Deus está me vendo em todo momento. Nesse exato momento, Deus está me vendo e está te vendo. Bem, eu anotei algumas coisas para mim não esquecer, que é assim. Bem, assim como Jesus, ele contemplou Nataniel, ele também nos contempla. Ele vê nossas lutas diárias, ele vê nossas fraquezas, ele vê o nosso cotidiano, ele vê tudo que estamos passando. E não se engane achando que Jesus não te vê, porque ele te vê. Por mais que a gente fique com essa dúvida, ele nos vê. E é por isso que eu deixo esse versículo para você. Toda vez que você pensar que Deus não está te vendo, se lembre desse versículo. João, capítulo 1, versículo 48. Bem, acho que todo mundo já passou por essa situação que eu já passei, você já passou ou irá passar. Bem, quando eu estava passando por uma certa situação que eu estava me sentindo sozinha, mesmo estando em volta de mim, estando várias pessoas, eu me sentia sozinha. E eu estava passando por uma situação muito difícil, que eu achava que eu nunca iria passar. Eu jurava em mim mesma que eu não queria passar por essa situação e que não seria preciso eu passar, mas foi preciso eu passar para hoje eu estar aqui. E enquanto eu passava por essa situação, eu me fiz a seguinte pergunta: eu tô passando por essa situação tão difícil e será que Deus, ele não está me vendo? E eu ficava me perguntando: Deus, ele sempre vê as outras pessoas, Deus sempre fala com as outras pessoas, Deus sempre está agindo na vida das outras pessoas, mas comigo não. Por que ele está fazendo eu passar por isso? E Deus me mostrou esse versículo de Nataniel. E hoje eu posso ver que Deus, ele me vê. E daí que surge uma pergunta: se ele me vê, por que Deus não fala comigo se ele me vê? Se ele me vê, ele pode muito bem falar comigo. E bem, eu te digo, tudo nesse mundo tem um propósito. E tudo que você está vivendo hoje, ou que você irá passar, tem um propósito. E esse tempo irá chegar. E o tempo de Jesus falar com você está chegando e vai chegar. Então, tem o tempo certo para tudo. Para Deus falar com você, vai ter um tempo certo, um dia certo e a hora certa. Então, uma coisa que eu digo para você: espere em Deus e descanse o seu coração, porque Ele irá falar com você. É essa meditação que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.